tenho o prazer de receber o Dr. Éder Zunconi, diretor científico, gente, que pesquisa, estuda e entende as maravilhas que é o armazenamento de células-tronco, né, doutor? Isso, obrigado pelo convite, pela participação. Boa tarde a todos os telespectadores. Eu que te agradeço. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente para que serve, né, no português claro, para o dono de casa poder entender por que serve, para que serve a célula-tronco, quando a gente armazena, como pode, se tem... Fala um pouquinho para a gente explicar. Bom, as células-tronco são células que têm o potencial de regenerar nossos tecidos, né? Então, toda vez que ocorre qualquer lesão no nosso corpo, são as células-tronco que vão lá e vão reparar esse dano no nosso organismo. Eu diria, faria uma analogia que as células-tronco são uma célula que ainda não tem uma função no nosso organismo. Então, quando ela recebe algum estímulo, ela pode dar origem a células mais especializadas, como células do tecido ósseo, células sanguíneas, células do músculo. Então, é um tipo de células que pode regenerar tecidos e por isso que elas têm um grande chamado para a medicina regenerativa e também a experiência de cura para doenças que hoje não têm tratamento. Doutor, a gente guarda, né, muita célula-tronco quando nasce o bebê. Né, eu tenho a minha filha mais nova, mais velha não existia, que há 21 anos atrás não tinha, né? Mas eu tenho uma de 6 que eu fiz o armazenamento. Fala da importância pra gente, como pais, dessa preocupação. Você, quanto tempo vale, quanto tempo uma célula-tronco armazenada, a gente paga por ano, viu gente, anual, para você ter conservado. Quanto tempo a gente consegue manter essa célula-tronco? Mantendo nas condições adequadas, ideais, que são células congeladas a menos 196 graus, então um frio muito grande, essas células conseguem manter preservadas por tempo indeterminado. Indeterminado? A gente sabe que a célula-tronco mais antiga que foi utilizada estava armazenada há mais de 20 anos. Então a gente sabe isso, a gente sabe com essa tecnologia que a gente usa hoje, que por pelo menos 20 anos as células ficam armazenadas. Então é possível descongelar essas células e depois usar para fazer algum tratamento em um indivíduo que precisar. E no Brasil hoje, está se fazendo muito já? As pessoas estão usando esse método maravilhoso de avanço ou não? No Brasil hoje em dia tem muitas pesquisas em andamento já em seres humanos e com resultados muito bons. Para doenças cardíacas, para doenças pulmonares, lesão de cartilagem, diabetes, tem um grupo Ribeirão muito forte, fissuras labiopalatinas, que é o lábio leporino. Uhum. Então tem muitas pesquisas já em andamento em seres humanos no Brasil e a gente espera que nos próximos anos logo isso vai estar disponível para a população. Já aumentou o número de pessoas que estão fazendo uso, que estão guardando a célula-tronco? Porque antes era um tratamento, não é um tratamento que se fala, é um armazenamento muito caro. Melhorou, você sabe que as condições hoje têm mais concorrência, a gente consegue abrir isso mais para o povo no geral, ter a célula-tronco, ter esse armazenamento? Então, hoje em dia, ampliou-se a gama de células-tronco que se pode armazenar. Hoje em dia não é só do cordão umbilical que se pode armazenar. Vivo, né? Hoje em dia a gente pode armazenar também para os pais que perderam a oportunidade, tem a chance de armazenar também da polpa de dente, quando está trocando a dentição da criança. Da gordura também, então quando as mães vão fazer uma cesárea, pode tirar um pequeno fragmento de tecido adiposo e também guardar células-tronco dela no momento do parto. Nossa! Numa lipoaspiração também, que é uma fonte de gordura que vai ser descartada, também pode-se guardar células-tronco. Então hoje em dia se abriu uma gama e tem várias empresas já oferecendo esse serviço e com isso também está deixando mais disponível para a população. Já foi usado no Brasil? Já foi utilizado pessoas que armazenaram já para algum tipo de tratamento? No Brasil já é utilizado para tratamento de leucemias, doenças do sangue. Então já foram feitos vários transplantes no Brasil para tratamento de doenças sanguíneas, né? Leucemia, anemias, talassemias, uma série de outras doenças. Isso daí já são protocolos padrões e já é utilizado bastante frequência para esses tratamentos. Doutor, me diga uma coisa, quem pode armazenar? Tirando então já o cordão umbilical, né, que as mães podem fazer do seu filho, isso é tudo privado? Não tem rede pública, ainda não consegue... Tem a rede pública no Brasil, aqui em São Paulo tinha também o banco público dentro do Hospital Einstein, mas hoje em dia... Diz que não está existindo mais. Não tem mais, então para quem é de São Paulo não tem a chance de optar pelo banco público, né? E uma vez que você armazena essa célula-tronco só serve para você, para essa criança, para esse bebê, ou se caso você tenha mais um filho, um irmão, pode ser compatível ou não, doutor? Pode ser compatível sim, a chance de compatibilidade entre irmãos gira em torno de 25%, e à medida que vai afastando o parentesco desse indivíduo que armazenou, a probabilidade vai caindo.
entre pais e filhos em torno de 10%, aí entre tios, Então, avós... mais próximos são os irmãos. São os irmãos que ficam em torno de 25%. Que lindo, né? É. Eu já vi casos que mães De geraram irmãos filhos para poder salvar o outro. Isso. Que lindo. Teles, tem perguntas, Teles, com 2 L's? Tem perguntas aqui. Tem a pergunta aqui da Mariana Santiago. Ela pergunta ao doutor por que há tanta polêmica em torno do uso das células-tronco embrionárias, doutor? As células-tronco embrionárias são aquelas obtidas de embriões, né? Então, no Brasil, o que a lei permite é usar embriões que já estão congelados há mais de 2 anos. Seriam casais que já tiveram filhos, deixaram congelados alguns embriões e os embriões estão congelados há mais de 2 anos. Que antes ia para descarte, agora foi proibido que não pode mais, não é isso? Não, agora pode ser usado para pesquisa, desde que estejam congelados há mais de 2 anos. E a polêmica toda é porque o embrião é um ser que pode gerar vida, mas aí tem todos os questionamentos de quando é que começa a vida. E aí é um assunto, começa isso é um assunto do momento que existiu a fecundação, né? Então, nesse sentido... Existem vários conceitos. Tem gente que fala que a vida começa quando sai da barriga. Inicia a atividade do tecido nervoso, né? Porque quando você tem a morte cefálica, é um dos critérios para definir morte. Então, tem pessoas que definem a vida quando começa... Mas o nascimento é complicado, hein? É um termo bastante... E para que está sendo utilizado dos embriões? As células-tronco embrionárias são as células que conseguem diferenciar em todos os tecidos do nosso corpo, os 216 tecidos. As células-tronco adultas, como por exemplo a do cordão umbilical, já é um pouquinho mais limitada. Então, as pessoas veem nas células-tronco embrionárias como uma esperança para tratar muito mais doenças, porque elas têm um potencial terapêutico muito maior em relação às células que tem no nosso corpo, no indivíduo adulto. Doutor, essa célula-tronco umbilical, existe 2 tipos de células-troncos, é isso? Isso, no cordão umbilical tem um compartimento que tem 2 tipos de células-tronco. Um tipo de células-tronco são as do sangue do cordão umbilical, chamado de hematopoéticas, e outro tipo são as células-tronco do tecido do cordão umbilical, chamado mesenquimais. Cada tipo de células-tronco tem aplicabilidades diferentes e funções diferentes. Eu vou falar bem rapidinho aqui para não tomar muito tempo. As células-tronco hematopoéticas, que são as do sangue, servem para tratar doenças do sangue, que eu já comentei um pouquinho, leucemia, anemias, talassemias. Só que hoje em dia o uso delas são bastante limitados, porque mais de 80% das doenças tratáveis com as células do sangue tem fundo genético. Então não adiantaria você guardar as células do próprio indivíduo, porque também as células também vão ter o mesmo problema genético que não poderia utilizar no próprio indivíduo. E outra limitação é que uma bolsa de sangue que você guarda de cordão umbilical só serve para tratar um indivíduo de até 50 quilos. Então isso limita muito o uso das células-tronco hematopoéticas. E é um recado que a gente tem que deixar para os pais, para quando eles forem escolher o tipo de serviço, saber que existe essa limitação. Hoje em dia a gente recomenda guardar o sangue só se tem algum caso de doença hematológica na família, seja leucemia, anemias. Senão o uso e a aplicação seria muito restrito. Então o sangue a gente recomenda doar para os bancos públicos. Porque por sinal, eu já vou aproveitar a sua deixa, por favor, gente, todo mundo que possa doar sangue, o HC, o Hospital das Clínicas, está em falta, o banco de sangue está 0. Anteontem eu vi, estava faltando todo o sangue que tinha lá, doutor, para um dia só. Então, por favor, todo mundo que puder ir lá, seja um voluntário, doe sangue, ó, é simples, rápido, não dói e salva vidas. Então, o banco de sangue do Hospital das Clínicas do HC, porque eu era voluntária lá, é porque eu tive 2 AVCs, eu não posso mais por causa de remédio. Doe sangue, viu, gente? Procura aí qualquer lugar, que não, se não for nas clínicas, vai em algum hospital, porque a gente está precisando muito. E, doutor, eu amei você aqui, quero que você volte mais vezes, para a gente aprender muito mais contigo. Explicar também sobre as células-tronco mesenquimais, que é a outra que tem no tecido também, que eu acabei não explicando, que são mais versáteis que as do sangue. E hoje a medicina tem mostrando que tem resultados muito melhores com as células mesenquimais para tratamento em relação às células do sangue. Você tem algum site que a gente possa pesquisar, aprender contigo? É www.stencorp.com.br. stencorp.com.br. Muito obrigada, Muito obrigado, viu? Adorei você. Volta mais vezes. Obrigado.